Dante's Inferno é um jogo de ação e aventura em terceira pessoa. A história é uma adaptação do livro de poemas A Divina Comédia, escrito na Idade Média. Nela acompanhamos Dante, um cavaleiro templário que, apesar de sua fé, cometeu inúmeras atrocidades durante a Terceira Cruzada. Ao retornar para seu lar, Dante é exposto à grande desgraça de sua vida que o levará a toda a missão do game. O templário encontra o corpo já desfalecido de sua amada Beatriz, sendo arrastado para as profundezas do inferno por Satanás. Não conformado com a ideia que seu único amor estaria destinado a sofrer por toda a eternidade, Dante se dispõe a enfrentar todo o inferno para salvar a alma de Beatriz. Dividido em 9 círculos, o inferno é mostrado como um local hostil e doloroso, coberto por gritos e sussurros. Cada nível é representado por um pecado. A jornada de Dante não é feita de forma solitária. Acompanhado de Virgil, um dos maiores poetas da Roma Antiga, ele é guiado através dos diferentes círculos infernais. Em 2010, juntamente com o lançamento do game, um filme de animação chegou aos mercados para distribuição. Diferente de muitas produções baseadas em jogos, a animação de Dante's Inferno fez jus ao enredo do game. O filme é separado em várias partes. Cada capítulo é animado com estilos diferentes. Eles variam em grau de diferença e descrevem Dante com características diferentes, como o comprimento do cabelo, proporções corporais e armadura. Limbo, luxúria, glutonaria, ganância, raiva, heresia, violência, fraude e traição são 9 círculos do inferno que vemos Dante se aventurar. A história de Dante's Inferno foi contada detalhadamente através dos olhos dos diretores da animação. O filme tem início com o retorno de Dante das Cruzadas, em muitas partes sendo narrada em forma de monólogo interior. Através da animação, ganhamos a experiência de nos aprofundar mais nas relações entre os personagens e os dramas e conflitos internos de Dante. Ys é uma série de títulos no estilo RPG extremamente popular no Japão. A série narra as aventuras de Adol Christin, um jovem espadachim com entusiasmo pela aventura e um talento incomum para estar no lugar certo na hora errada. Os 2 primeiros títulos da série ficaram conhecidos após seus remakes como Ys Book 1 e Book 2 e narram a história de Adol na Terra de Esteria. Lá, o espadachim é chamado por Sara, uma adivinha que lhe revela sobre um grande mal que assolava a Terra. Ela informa Adol sobre a necessidade de procurar os 6 livros de Ys para ganhar o conhecimento necessário para derrotar essas forças malignas. O primeiro título cobre basicamente os eventos da busca de Adol pelos livros e os mistérios e revelações que isso trará para o desenvolvimento do enredo. Já a história de Ys Book 2 tem continuidade imediata a partir do final de Ys Book 1. Após ter passado por diversos desafios e obtido todos os 6 livros, Adol é inserido logo no início do game através de um flashback de 700 anos atrás. Ys Book 2 se mostra um título mais longo do que o primeiro e emerge o herói em uma parte mais profunda da história, contando toda a origem de Ys e dando um final extremamente merecido e épico. Ambos os jogos ganharam um compilado de episódios em anime, a primeira abrangendo 7 episódios e cobrindo os eventos do primeiro jogo, e a segunda abrangendo 4 episódios e cobrindo vagamente os eventos do segundo jogo. A primeira série inclui uma releitura do prólogo, anteriormente contada apenas em textos nos manuais japoneses originais. Já a segunda, apesar de cobrir os acontecimentos da continuação de Book 1, teve a história um pouco corrida e não tão aprofundada como nos primeiros 7 capítulos. No entanto, a produção do anime e a fidelidade aos games é ótima, não deixando o espectador na mão. Castlevania é uma famosa série de games de caça aos vampiros com mais de 30 títulos já lançados. A história conta a saga da família Belmont contra o Conde Drácula. A animação lançada pela Netflix é uma adaptação da história do terceiro jogo da franquia Dracula's Curse, lançado em 1989. A trama tem como protagonista Trevor Belmont, descendente de uma linhagem de caçadores de vampiros que parte em jornada pela Romênia para enfrentar o lendário Drácula, líder de uma horda de monstros responsáveis por assolar a Europa em 1476. Algumas adaptações temporais foram feitas para que Alucard, um dos personagens favoritos dos fãs da franquia, pudesse ser incluído na animação. Infelizmente, Castlevania tem apenas 4 episódios, com média de 20 minutos cada. No entanto, a série ainda está sendo lançada pela Netflix.
A qualidade da animação é impecável. Temas mais complexos também são abordados, sem medo de mostrar um conteúdo mais pesado e violento. Last Order Final Fantasy VII é uma animação baseada nos eventos que ocorreram em Final Fantasy VII, que mais tarde foram explicados em Crisis Core. O anime tem 25 minutos e é sobre dois eventos que aconteceram em Final Fantasy VII. O primeiro sendo um flashback que ocorre 5 anos antes do jogo começar, girando em torno de Zack, Cloud Strife, Tifa e Sephiroth em Nibelheim, e outro flashback que envolve Cloud Strife já em fuga da Shinra, cenas essas que mais tarde fizeram parte da história final do título de Crisis Core. Como Final Fantasy VII foi produzido vários anos antes do lançamento de Last Order, as interpretações dos eventos às vezes diferem entre o jogo e o anime, mas não deixa de ser uma ótima animação para o entendimento dos acontecimentos que vieram a serem explicados mais tarde em Crisis Core. Brotherhood Final Fantasy XV é uma adaptação baseada no mundo e história de Final Fantasy XV. Brotherhood se passa antes dos eventos do jogo e detalha o passado do protagonista e de seus 4 melhores amigos. O anime foi feito para servir como expansão multimídia para que Final Fantasy XV não necessitasse de uma sequência. O enredo se foca na amizade entre eles, aprofundando a vida pessoal e personalidade dos personagens. Devil May Cry é uma série de games que gira em torno de Dante, o personagem principal que trabalha com o extermínio de demônios. Ele espera um dia capturar e matar os responsáveis pela morte de sua mãe e pela corrupção de seu irmão. Seu pai é um demônio de imensos poderes que se revoltou contra o imperador dos demônios e derrotou seu exército. Dante herdou de seu pai inúmeras capacidades sobre-humanas, combinando-as com uma diversidade de armas. A versão em animação de Devil May Cry possui 12 episódios e cria uma ponte entre o primeiro e o quarto título dos jogos da série. O enredo mostra Dante ainda trabalhando como caçador e com problemas financeiros. A história principal do anime começa quando Dante é contratado para proteger uma garotinha chamada Perry, uma órfã que acaba de receber uma fortuna e todo o patrimônio do falecido pai. Ao mesmo tempo em que Perry quer encontrar sua mãe, seus parentes e diversos demônios querem matá-la para ficar com a herança destinada a ela. Para completar, os demônios ainda querem Perry, pois ela carrega consigo um colar que é a lágrima de Alan Royal. O colar é uma espécie de chave que, se for destruído, irá liberar o poder de Abigail, o rei dos demônios. Pokémon Red e Blue foram games lançados em 1996 e apresentavam um mundo com criaturas que podiam ser capturadas e usadas em batalhas. O jogo nos coloca no papel de Red, um garoto que sonhava em ser um mestre Pokémon. Por meio da ajuda do Professor Oak, essa jornada se tornou possível. Em 1997, veio um anime baseado nos games, mas a história era muito diferente. Nela, fomos apresentados a Ash Ketchum e suas aventuras para se tornar um mestre Pokémon. Somente após 17 anos, o lançamento de um anime fiel aos games foi lançado. Pokémon Origins, diferente da série de animação que conhecemos, é uma minissérie fiel ao enredo dos games Pokémon Blue e Red para Game Boy. A história é dividida em 4 episódios e gira em torno do garoto treinador de Pokémons Red e seu rival arrogante Blue. Red tem como objetivo capturar todos os Pokémons conhecidos na região de Kanto e se tornar um mestre Pokémon. Ao longo do caminho, ele acaba se deparando com seu rival e vários líderes de ginásios, além da organização criminosa da equipe Rocket. A rivalidade entre Red e Blue é igual à dos games, mostrando a disputa entre os dois logo após o primeiro Pokémon de ambos serem escolhidos como exibido nos games. Infelizmente, o anime tem uma curta duração para mostrar de modo aprofundado todos os acontecimentos dos games, no entanto, não deixa de ser uma ótima experiência. Bayonetta é uma série de games que teve seu primeiro título ocorrendo em uma cidade fictícia na Europa. O jogo tem como estrela uma bruxa capaz de se transformar e usar várias armas de fogo, além de possuir a capacidade de utilizar ataques mágicos e usar seu cabelo para convocar demônios. A trama do jogo dá início com ela acordando de um sono após 500 anos, sem memórias de quem ou o que ela é. Somente com o tempo, ela começa a conseguir se lembrar o que havia acontecido e causado sua situação atual. A animação japonesa é uma adaptação do primeiro jogo. Há algumas pequenas diferenças visuais de localização,
No entanto, o filme segue o enredo geral do game. A história e os pontos principais da trama são mantidos, enquanto os detalhes desnecessários foram deixados de lado. Enquanto a história de Bayonetta narrada no game se apresentou um pouco extensa e confusa, o filme a torna mais simples e agradável de se compreender. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês até a próxima.